CBN Universidade, um programa dos alunos e profissionais de comunicação da Universidade Estadual da Paraíba. Olá, bom dia! Seja muito bem-vindo ao CBN Universidade deste sábado, dia 6 de março de 2021. Por aqui você fica por dentro do que é notícia na Universidade Estadual da Paraíba. Neste programa vamos trazer os detalhes do edital de seleção para técnicos administrativos para o EPB. São 86 vagas para todos os campos da instituição. Tem edital aberto para o projeto de formação inicial de professor leitor pela UEPB. Luciano Nascimento participa com um comentário dele no quadro Direito e Cidadania. Na coluna de hoje, armas e vacinas no Brasil. Universidade Estadual da Paraíba adere ao SISU 2021 e oferta 3.049 vagas para cursos de graduação. Laboratório de Análises de Água, Solo e Planta está pronto para atividades de pesquisa no Campus 2, em Lagoa Seca. A Administração Central da UEPB informa sobre prioridade de trabalho remoto na instituição. Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas faz mapeamento de casos de Covid na Universidade Estadual da Paraíba. Você vai saber como notificar e quais são as medidas que estão sendo adotadas. Comissão Permanente de Concurso abre novo canal de comunicação com os concurseiros. NUTES da UEPB oferece curso gratuito sobre redes 3G. Tudo isso e muito mais a partir de agora no CBN Universidade. Fica sintonizado com a gente que tem muita informação até às 10 horas da manhã. E a gente já começa o nosso programa com a informação para novos participantes do projeto Professor Leitor, práticas de leitura de contos étnicos raciais na educação básica. Essa é a segunda edição do projeto, que é promovido pelo Departamento de Educação com a Coordenadoria de Relações Internacionais, a CORE, junto com a Pró-Reitoria de Extensão da UEPB. O edital está aberto até o dia 10 de março e o link para se inscrever está disponível no site da universidade, o uepb.edu.br. As atividades do projeto estão previstas para cada 15 dias, sempre às terças-feiras, das 3 até as 5 horas da tarde, por encontros remotos pelo Google Meet. A expectativa é que o resultado seja divulgado no dia 17 deste mês, para início das atividades no dia 23 de março. A organização disponibilizou um e-mail para tirar dúvidas, que é o projetoprofessorleitor@gmail.com. Agora a gente escuta o comentário de Luciano Nascimento deste sábado. Roda a vinheta. Direito e Cidadania. Um bom dia a todos e todos os ouvintes. O tema da coluna de hoje é armas e vacinas no Brasil. Afinal de contas, o presidente da República, Sua Excelência Jair Messias Bolsonaro, fez a reforma, não é exatamente uma publicação, mas sim uma reforma de decretos do ano de 2019, no campo do porte e da posse de armas de fogo na realidade brasileira. E, portanto, o presidente da República realizou as mencionadas reformas nos decretos 10.627, 10.628, 629 e 630 de 2019. E pela reforma realizada pelo presidente da República nos referidos decretos, podemos afirmar que habemos armas no Brasil, não habemos vacina no Brasil. Explicação. Bem, dentre as medidas de reforma dos referidos decretos por Sua Excelência Presidente da República, nós temos a alteração da lista de produtos controlados pelo Exército Brasileiro. Ou seja, determinados projéteis e munições sob controle do Exército Brasileiro não estão mais, como, por exemplo, os projéteis de munição de 12,7 milímetros, que eram exclusividade de controle pelo Exército Brasileiro. Nos referidos decretos, o presidente da República também flexibilizou, e mais ainda, tanto a ideia da posse de armas, quanto da ideia do porte de armas na realidade brasileira. E, portanto, Sua Excelência, com essa flexibilização, fez com que uma pessoa no Brasil, que antes, com a previsão normativa dos referidos decretos no ano de 2019, podia ter 4 armas de fogo
em seu poder. Agora poderá ter 6. Cada cidadão brasileiro poderá ter até 6 armas de fogo, com uma flexibilização ainda maior para determinados personagens, digamos assim, como aqueles da segurança pública, no caso dos policiais, e do judiciário, no caso dos juízes, que poderão ter 2 armas de fogo de uso restrito, o que é algo realmente a se pensar na realidade brasileira. Ou seja, os juízes podem, ou os juízes necessitam, por exemplo, de portarem ou possuírem 2 armas de fogo de uso restrito. Uma outra previsão de reforma realizada por Sua Excelência o Presidente da República é a ideia de ampliação da quantidade de munição para colecionadores, atiradores e caçadores, que na previsão original do decreto, dos referidos decretos do ano 2019, agora nós temos essa reforma, ou seja, antes colecionadores, atiradores e caçadores poderiam comprar até 1.000 munições anualmente. Agora nós tivemos uma flexibilização para 2.000 munições anualmente. Portanto, essa é, ou pelo menos uma visão, se não é a visão, mas pelo menos uma observação ou algumas observações acerca das reformas realizadas pelo Presidente da República nos referidos decretos. Ora, o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Econômicos, conhecido como DIEESE, publica estudos dizendo que a cesta básica, tendo como referência o seu valor na cidade de São Paulo, chegou ao valor de R$ 631,46. Num país em que o salário mínimo é de R$ 1.045, que significa dizer que o preço da cesta básica fica em torno de 53,45% do salário mínimo do operário brasileiro. Ora, o Brasil é um país que precisa mais de cestas básicas ou de armas de fogo nas mãos dos cidadãos. Mas voltemos à questão do porte e preço de armas no Brasil. Dizem os levantamentos de que para se ter uma arma no Brasil, você precisa cumprir, obviamente, além dos critérios normativos previstos nesses referidos decretos, você precisa cumprir também outros critérios de ordem econômica, como, por exemplo, o pagamento da taxa para o registro da arma na Polícia Federal, que custa em torno de R$ 88. Se submeter a uma avaliação psicológica, que aí é um critério, que é um critério normativo previsto lá nos decretos, mas também é um critério econômico, porque essa avaliação psicológica, segundo o levantamento, ou alguns levantamentos, ela pode custar de R$ 280,87 a R$ 655,36. Para além disso, você também ainda tem a questão dos instrutores de armamento ligados à Polícia Federal, que você também tem que pagar uma outra taxa, que segundo os levantamentos fica em torno de R$ 80. E a arma de fogo mais barata na realidade brasileira, aí à venda pelos sites, pelo mundo da internet, é um revólver calibre 38 de 5 tiros que custa R$ 3.100. Ou seja, num país em que o salário mínimo é R$ 1.045, a cesta básica R$ 631, possuir uma arma, ter a posse ou porte de armas, pode custar em torno de R$ 3.700. Qual é o sentido disso? Qual é a ideia civilizatória disso? Qual é a ideia ligada à cidadania, desse pensamento da ampliação do porte e do posse de armas de fogo na realidade brasileira? Ora, se temos, portanto, desse lado, ou como dizia anteriormente, se habemos armas, do outro lado, num momento de uma crise sanitária mundial, não habemos vacina. Em colunas anteriores aqui, já tocamos nesse assunto. Desde agosto de 2019, os laboratórios procuraram tratar com o governo brasileiro a questão da vacina, quando elas estivessem prontas, quando elas tivessem a eficácia exigida pelas agências nacionais de saúde. Enfim, até o final da primeira semana do mês de março, as pesquisas informam que o Brasil terá vacinado 4% da sua população. 4% da sua população com a primeira dose da vacina. E com a segunda dose, apenas 1% da população. O que significa dizer, em montantes reais, digamos assim, em torno de 8 milhões de pessoas vacinadas no Brasil até o final da primeira semana do mês de março de 2021.
E as próprias pesquisas e os próprios especialistas, todos os profissionais do mundo denominado saúde, informam que é preciso 70 milhões de pessoas vacinadas no Brasil para termos, portanto, uma ideia de imunização na nossa realidade sociológica. Ora, e aí vem o drama maior, né? Já que Sua Excelência, o Presidente da República, sancionou a medida provisória construída pelo Congresso Nacional, votada pelo Congresso Nacional, melhor dizendo, e, portanto, transformada em lei, que é a Lei 14.121 de 2021, e o mundo, não apenas o Brasil, o mundo passou a olhar para o próprio Brasil. Em qual sentido? No sentido da competência privativa que o Presidente da República tem de realizar vetos quando sanciona uma norma. E o Presidente da República, portanto, vetou a ideia das vacinas autorizadas pelas agências internacionais de saúde, a sua entrada no território brasileiro e a sua utilização para o processo ou o procedimento de vacinação e imunização da população brasileira. Ou seja, na referida normativa, o presidente vetou que aquelas vacinas já reconhecidas por agências de outros países e reconhecidas internacionalmente pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, como vacinas eficazes, em outras realidades elas possam ser utilizadas no Brasil sem a autorização da Anvisa, a Agência Nacional de Saúde. Vetou também a compra de vacinas pelos estados e os municípios, que era uma previsão normativa que estava lá na medida provisória transformada em lei, a Lei 14.121 de 2021. Mesmo à luz de uma posição do Supremo Tribunal Federal que já havia determinado que os estados e municípios têm competência para a compra de vacinas. O presidente da República também vetou a ideia do prazo de 5 dias para a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, avaliar as vacinas estrangeiras chegadas ao Brasil e, portanto, para um processo de imunização da população brasileira. E o ponto, de positividade, digamos assim, nos atos de Sua Excelência Presidente da República, é que, finalmente, o Presidente da República deu a chancela, através da norma, para uma adesão ao COVAX Facilite, que é uma vacina que desde setembro de 2019 vinha tratando com o governo federal sobre a sua utilização no Brasil. Ora, o Presidente da República, portanto, vetou os artigos 3º, 4º, 5º, 6º e 7º da Lei 14.121 de 2021, numa realidade de crise sanitária mundial, num momento em que o mundo, utilizando as vacinas, diminui os casos de infecção da Covid-19 em 6%, enquanto que no Brasil esses casos aumentam na ordem de 11%. A nossa situação é dramática. Obrigada, professor Luciano, e até o próximo sábado. E a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da UEPB informou que, por decisão judicial, retomou os descontos de empréstimos consignados com instituições financeiras que possuem convênio com a instituição, na folha de pagamento do mês de fevereiro, que foi paga agora no início de março. A decisão da Justiça é a retomada dos descontos a partir de agora. Daqui a pouco a gente traz os detalhes do edital de seleção para técnicos administrativos da UEPB. São 86 vagas em todos os campos da universidade. Ainda neste sábado, como foi equipado o Laboratório de Análise de Água, Solo e Planta em Lagoa Seca. O CBN Universidade volta já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. E a gente volta com oportunidade de emprego na Universidade Estadual da Paraíba. É que a UEPB lançou editais de seleção para o preenchimento de 86 vagas para técnicos administrativos. Os cargos são temporários para todos os campos da instituição. Nossa produção fez contato com a pró-reitora de Gestão de Pessoas, a Ana Paula Lima, que falou um pouco sobre necessidades do quadro da UEPB e os detalhes dos 2 editais. Vamos ouvir. A reitoria da Universidade Estadual da Paraíba está oferecendo vagas temporárias
para as funções técnicas administrativas devido à necessidade de reposição ocasionada pelos diversos tipos de vacâncias temporárias, dentre as quais afastamentos para capacitação dos técnicos administrativos efetivos, licença para maternidade, motivos de saúde, licença sem vencimento, dentre outros motivos. Dessa forma, foram lançados 2 editais, totalizando 86 vagas. O edital de número 001/2021 oferece 42 vagas e o edital de número 002 oferece 44 vagas. Ao todo, são 16 vagas para quem possui nível fundamental, 59 vagas para nível médio e 11 vagas para nível superior. O edital de número 001/2021 oferece vagas para auxiliar técnico de nível fundamental, para o nível médio oferece vagas para assistentes administrativos, auxiliar de biblioteca, técnico de segurança do trabalho, técnico de enfermagem do trabalho, almoxarife e outras funções. Nível superior são oferecidas vagas para engenheiro de segurança do trabalho, nutricionista e arquivista. Já o edital de número 002/2021 oferece vagas para analista de sistema, biólogo e farmacêutico industrial em relação ao nível superior, e diversas vagas em relação ao nível médio, dentre as quais técnico de informática, técnico de prótese dentária e várias especialidades relacionadas a técnico de laboratório. A atuação dos técnicos ela ocorrerá no regime de carga horária de 40 horas semanais nos diversos campos da UEPB e os salários variam de R$ 1.577 a R$ 3.922. Os editais estão disponíveis no site da UEPB, o uepb.edu.br, e a pró-reitora ainda falou sobre os prazos e como os candidatos serão selecionados. As inscrições acontecem do dia 22 de fevereiro a 14 de março. A prova objetiva acontece em 11 de abril. O resultado final do edital 001 ocorre dia 12 de maio e do edital 2, 31 de maio. As provas acontecem em 2 fases no edital 1, a prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório e a segunda fase, a prova de títulos de caráter classificatório. Já o edital de número 2 de 2021 ocorre em 3 etapas, possuindo também prova objetiva, prova de títulos, mas também acontece a prova prática, que é de caráter eliminatório e classificatório. E o pró-reitor adjunto de gestão de pessoas, o Josenildo Lima, mandou um recadinho para os concurseiros de plantão. Escuta aí. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Josenildo Lima, sou pró-reitor adjunto da Progep UEPB. Estou passando aqui para lembrar, que houve uma retificação nos editais no tocante à realização das provas escritas, sendo o período da manhã destinado para as funções de nível fundamental e superior. Já o período da tarde ficou reservado para as funções de nível médio e técnico. Dessa forma, há a possibilidade de o mesmo candidato concorrer a 2 vagas, sendo uma pela manhã e uma à tarde, gerando assim mais possibilidade de aprovação. Portanto, escolha as suas vagas, estude bastante e concorra, viu pessoal, a esse processo seletivo que oferece aí 86 vagas nas mais diversas funções e níveis de ensino. Informamos ainda que o processo seletivo terá validade de 1 ano a partir da data da homologação, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período, dependendo da demanda institucional. Caberá à Progep a missão de contratar os candidatos aprovados e classificados dentro do número de vagas. Cada um deles será contratado pelo período de 1 ano, podendo ter seus contratos prorrogados uma única vez por igual período, de acordo com as necessidades da UEPB. Portanto, gente, aproveite essa oportunidade, estude bastante e participe do processo seletivo. Esperamos você aí para compor os quadros temporários da UEPB.
Que oportunidade boa, não é mesmo? E só lembrando que as inscrições só podem ser feitas pela internet e o prazo é até o dia 14 de março. E você que vem estudando para processos seletivos, com certeza sempre está ligado nas dicas de português aqui do CBN Universidade. Para refrescar sua memória, vamos de revisão com o professor Edson Tavares. Se liga aí. Português sem segredos, com Edson Tavares. Bom dia, gente! O grande poeta português Fernando Pessoa tem um verso que diz: minha loucura, outros que me a tomem. Soa-nos estranho esse me a tomem. Tentemos explicar a questão. O verso está no poema Dom Sebastião, do livro Mensagem. E, como a maioria dos textos poéticos, a frase não está na ordem direta, que seria: que os outros tomem minha loucura de mim. Então, no momento em que o poeta pegou a expressão minha loucura e, porque desejava dar ênfase ou chamar a atenção para ela, colocou no início da frase, no início do verso, ele precisava se valer de pronomes para se referir a essa expressão no desenvolvimento da frase. Afinal, é para isso que o pronome serve, para substituir o nome. Então vamos lá. Minha loucura, outros que a tomem de mim. Esse a de a tomem é o pronome objetivo que substitui a expressão minha loucura. Outra expressão, tomem de mim, que pessoa deseja modificar trocando o pronome tônico presente na expressão de mim pelo pronome átono me, ficando então me tomem, ao invés de tomem de mim, certo? Quando ele pega esse pronome me para trazer para antes do verbo tomar, lá já se encontra o pronome objetivo a, substituindo minha loucura, como eu já falei. Logo, o verso fica: minha loucura, outros que me a tomem, ou seja, que a tomem de mim. Na língua portuguesa cotidiana, quando dois pronomes átonos se encontram numa frase, eles sofrem contração, ou seja, eles se fundem numa palavra só. Desta maneira, na fala cotidiana, a gramática mandaria fazer a contração e ficaria outros que ma tomem. Sei, esse ma ficou ainda mais estranho, porque não é normalmente utilizado no Brasil, mas em Portugal é corrente. Por exemplo, na frase o professor deu o livro a mim, posso trocar o livro pelo pronome correspondente, que é o, e a mim por me. Fica então o professor deu-mo. Voltando ao verso pessoano, existe o que chamamos de liberdade poética, quando o autor não fez a contração dos dois pronomes e os deixou separados para garantir a melodia do verso. Minha loucura, outros que me a tomem. Deliciosa essa nossa língua, não é? Obrigada, professor Edson. E sábado que vem tem mais dicas no quadro Português Sem Segredos aqui no CBN Universidade. É hora de intervalo e no próximo bloco a gente traz mais ações da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da UEPB, que está com um trabalho de orientação sobre a Covid-19 para evitar casos na instituição. E tem regulamentação que prioriza o trabalho remoto em todos os setores. A gente volta rapidinho, hein? Fica sintonizado. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Voltamos com o CBN Universidade deste sábado, dia 6 de março de 2021. A Universidade Estadual da Paraíba aderiu ao Sistema de Seleção Unificada, o SISU 2021, do Ministério da Educação. O termo de adesão foi aprovado por unanimidade pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, o CONCEP. A UEPB deve ofertar 3.049 vagas para novos alunos
em todos os cursos de graduação nos 8 campos da instituição. E vale destacar que o número de vagas é maior do que o que foi ofertado no semestre passado. As vagas são exclusivamente para os estudantes que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Para conquistar uma vaga na UEPB, o candidato deve ter obtido pelo menos 400 pontos por área e também na redação. A UEPB fica no aguardo da primeira chamada do MEC para lançar edital próprio com informações relativas às datas das chamadas posteriores e ainda o passo a passo para a matrícula dos convocados. Os candidatos precisam ficar atentos ao calendário do SISU, que pode ser acessado através do site www.sisu.mec.gov.br. A informação agora vem lá do Campus 2, na cidade de Lagoa Seca. É que o Laboratório de Análise de Água, Solo e Planta está pronto para funcionar dentro do Centro de Ciências Agrárias e Ambientais. A nova estrutura deve garantir espaço de aprendizado para os estudantes da graduação e dos cursos técnicos e ainda tecnologia para a população. Quem tem as informações é o repórter Roberto Gomes. Vamos ouvir na reportagem. O Laboratório de Análises de Água, Solo e Planta, o LASP, do Centro de Ciências Agrárias e Ambientais do Campus 2 da Universidade Estadual da Paraíba, localizado na cidade de Lagoa Seca, está pronto para iniciar suas atividades ao longo do semestre letivo 2020.2. O laboratório foi construído com recursos próprios da UEPB e implantado recentemente. Ele está equipado com reagentes, vidrarias e materiais para atender à demanda de pesquisa, como fala o professor José Félix, diretor do centro. O Laboratório de Análise de Água, Solo e Planta, ele está dotado e equipado com N equipamentos, como por exemplo, destilador de nitrogênio, mesa agitadora, espectrofotómetro, o fotômetro de chama, centrífuga, diferentes estufas de secagem de vidraria e de material vegetal, capela para realização de procedimentos que envolvam ácidos, enfim, uma série de equipamentos, vidrarias e também reagentes que são utilizados na realização de análise de água, de solo e também de material vegetal. O laboratório será destinado para as aulas práticas e experimentos dos alunos do Centro de Ciências Agrárias e Ambientais, assim que possível a realização da mesma, mas também atenderá agricultores e produtores de cana-de-açúcar da região para análises de solo, água e plantas, como fala o professor José Félix. A comunidade como um todo, a sociedade em geral, ela pode acessar o laboratório para a realização de análise de solo, análise de água, análise de planta. Então, principalmente a análise da fertilidade do solo, os componentes da fertilidade, pH, nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, matéria orgânica, água para irrigação, água para consumo humano. O espaço, segundo o diretor de centro, será uma ótima oportunidade para os estudantes do Campus 2 estagiarem, principalmente os que têm afinidade com a química. Para os alunos é uma importância singular desse laboratório, né? O laboratório, como eu falei, ele serve para aulas práticas, mas também um campo fantástico de estágio. Vão poder nesse laboratório estagiar e aprender todo o processo analítico para determinação de nutrientes e de fatores que compõem a fertilidade do solo. O professor José Félix fala como é o processo para os agricultores e produtores levarem suas amostras para o laboratório. Essas análises, elas têm um custo, logicamente. A pessoa interessada em realizar essa análise, ela vai fazer um depósito na conta da universidade, deve coletar essa amostra de solo seguindo todos os requisitos técnicos para que a amostra seja bem coletada. Essa amostra deve ser encaminhada ao laboratório de solos, no Campus 2 CCA em Lagoa Seca, para que a amostra ela possa ser analisada. É isso. Os produtores interessados em ter acesso ao Laboratório de Análises de Água, Solo e Planta devem entrar em contato com o Centro de Ciências Agrárias e Ambientais do Campus 2 da Universidade Estadual da Paraíba pelo e-mail labsolos@ccaa.uepb.edu.br ou pelo número 83 3366 1244 ou 3366 1297.
E para mais informações, acesse www.uepb.edu.br. Roberto Gomes para o CBN Universidade. Obrigado, Roberto Gomes. E a gente muda de assunto para informar que a administração central da UEPB emitiu nota estipulando que até o dia 10 de março, a prioridade na instituição é para a execução de trabalho remoto em todos os setores possíveis. A medida tem como objetivo reduzir os riscos de contaminação por Covid-19 entre a comunidade acadêmica. A orientação da universidade é que os setores administrativos façam uso de ferramentas como o e-mail e o Sistema Unificado de Administração Pública para o desempenho das funções, ficando o trabalho presencial apenas para os serviços que não podem ser executados de maneira remota. E a equipe da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas vem fazendo um trabalho de orientação em todos os setores administrativos do Campus 1, aqui em Campina Grande, justamente para conscientizar os servidores e informar sobre o protocolo de segurança contra a Covid-19 e como deve ser feita a notificação de casos da doença. É uma espécie de mapeamento que está sendo feito e quem explica melhor é a assistente social da Progep, Juliana Grangeiro. Vamos ouvir. O mapeamento, ele é uma obrigação de todo e qualquer órgão público, da administração pública direta ou indireta, do governo do Estado, que diz respeito à notificação de casos dentro do órgão em si, dos casos de Covid-19. Nós não somos municípios, nem Estado, não somos Secretaria de Saúde, mas enquanto a instituição pública, nós temos a responsabilidade de identificar e de realizar uma certa vigilância dentro da universidade no que diz respeito ao aumento ou não de casos de servidores, de alunos ou de toda a comunidade acadêmica da Covid-19, Então, o objetivo é esse, para que a instituição tanto possa realizar as condutas coletivas e individuais de prevenção do contágio da Covid e também possibilitar esse servidor que está com sintomas suspeitos, poder estar resguardado em sua residência, podendo fazer o isolamento social, e aí está se recuperando desse possível contágio da Covid. A prioridade da universidade, como sempre, é preservar vidas. E a gente não está isolado no meio desse contexto pandêmico. Então, a gente deve contribuir individualmente com nossas condutas e posições individuais a reduzir essa propagação desse contágio do vírus no estado da Paraíba e nos seus municípios. E a ação vem sendo feita desde o final do ano passado e orientando sala por sala naqueles setores que retomaram de maneira adaptada o trabalho presencial. São 2 pessoas do setor de saúde do trabalhador e conversamos com a Flávia Menezes Barbosa, ela que é técnica em enfermagem do trabalho e explicou como está sendo feita a abordagem e as orientações para os servidores da UEPB. Escuta aí. Então, a gente está passando de sala em sala, fazendo as orientações contra a Covid-19 para que não haja o relaxamento do uso de máscaras, da higienização das mãos, das superfícies de que se tem contato, não haver o compartilhamento de objetos pessoais e, quando for necessário haver esse compartilhamento, que seja feita a higienização com álcool em gel antes e depois do uso desse material, para que a ventilação natural do ambiente seja feita, que não sejam usados os ventiladores e o ar-condicionado mesmo ligado, que esteja pelo menos as janelas abertas para ter essa troca de ar no ambiente. Uma das exigências do protocolo é que os setores trabalhem de regime de escala, para que não haja aglomeração nos setores e os que são necessários vir, que trabalhem com distanciamento entre eles, no mesmo ambiente. Ou então, se o ambiente for muito pequeno e tem a necessidade de ter as 2 pessoas, enquanto um está na sala, que o outro saia, para que haja esse revezamento. Mas é sim uma das orientações do protocolo. E também para que os servidores que estejam com suspeitos não compareçam ao UEPB e informem a gente através de autodeclaração e, caso confirmado também de Covid, que seja feita a notificação através do e-mail que está à disposição no portal da UEPB, junto com a instrução normativa. A ideia é visitar todos os setores que estão em funcionamento, com todos os servidores que estão vindo trabalhar presencialmente
e enquanto houver a necessidade, a gente vai estar, e a gente iniciou desde o final do ano passado, porque desde que voltou ao trabalho presencial que a gente está fazendo essa abordagem, esse acompanhamento. Essa notificação tem que ser feita independente do período que teve a Covid, e quem não fez, que faça. E também ela pode ser feita através do e-mail. Você pode enviar a autodeclaração ou resultados dos testes, ou atestado médico, ou os dois juntos. Através do e-mail covid19sstuepb@gmail.com.br, para que a gente possa fazer o levantamento epidemiológico e informar a CIASH, para que a CIASH faça a estatística e a divulgação dessa estatística. Porque está tendo muita subnotificação na UEPB. A gente sabe de servidores que fazendo esse trabalho de reorientação, a gente passa nos setores e houve muito relato de pessoas que tiveram ou têm a Covid, estão afastados, mas que não fazem a comunicação. E a gente não tem como fazer o levantamento sem os dados oficiais, que é necessário que seja informado oficialmente. E para que seja válido, tem que enviar a comprovação da patologia. Pois é, a Universidade Estadual da Paraíba sempre esteve preocupada em salvar vidas, como a Flávia falou aí. E desde o início da pandemia que adota medidas de segurança da comunidade acadêmica, bem como desenvolve tecnologia para o enfrentamento da Covid-19, através de estudos, pesquisas e equipamentos desenvolvidos pelo NUTS, por exemplo. E a orientação é sempre que possamos nos cuidar, nos proteger para evitar a contaminação e também mais casos da doença. E a equipe da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas está de parabéns pelo trabalho de mapeamento e orientação da comunidade acadêmica. E antes de ir para mais um intervalo, só uma informação rapidinha. É que a Comissão Permanente de Concursos da UEPB, a CPCOM, criou um canal de atendimento remoto através do WhatsApp para atender o público externo em caso de dúvidas sobre editais, concursos, inscrições e entre outras demandas do setor. O atendimento à distância pode ser feito por 3 números diferentes. No caso da Secretaria, é o 3315-3368. Na presidência da comissão é o 3315-3437. E o setor de informática, a mensagem pode ser enviada para o WhatsApp 3315-3436. Mas calma que o atendimento não é 24 horas por dia não. As mensagens podem ser enviadas das 8 horas da manhã ao meio-dia e das 2 até as 5 horas da tarde. E além dessa nova forma de atendimento remoto, a Comissão Permanente de Concursos da UEPB ainda disponibiliza informações através do e-mail cpcom@uepb.edu.br. Agora sim, vamos para mais uma pausa aqui no CBN Universidade. Na volta a gente fala sobre oportunidade de pós-graduação para aluno especial na UEPB e ainda os detalhes do curso online sobre redes 5G ofertado pelo NUTS. Fica sintonizado que a gente volta rapidinho. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Chegamos na reta final do CBN Universidade com informação para os interessados em fazer pós-graduação em Ensino de Ciências e Educação Matemática. A oportunidade é para aluno especial do PPG-100, da Universidade Estadual da Paraíba. De acordo com o edital, estão sendo ofertadas 131 vagas para 26 disciplinas diferentes para o período 2021.1. Desse total, são 85 vagas para disciplinas do mestrado e 46 vagas para alunos especiais de doutorado. Podem participar do processo pessoas com licenciatura ou bacharelado em Física, Matemática, Biologia, Química, Pedagogia, Ciências da Computação e Estatística. E ainda os alunos de licenciatura que tenham cursado pelo menos 80% da carga horária dos cursos de Física, Matemática, Biologia, Química, Pedagogia, Ciências da Computação e Estatística. As inscrições para os interessados precisam ser enviadas diretamente por e-mail para o professor responsável pela disciplina, informando o interesse e a justificativa da necessidade da vaga de aluno especial. O prazo vai estar aberto a partir da próxima segunda-feira, dia 8, até a quarta-feira, dia 10 de março. O edital exige a apresentação de diploma de graduação ou do mestrado, dependendo para qual vaga irá solicitar participação, além de documentos pessoais como comprovante de atuação profissional, RDM atualizado,
ou declaração de provável concluintes, ficha de inscrição para aluno especial devidamente preenchida e formulário para cadastro no sistema acadêmico. Esses dois últimos documentos estão disponíveis no edital que você encontra no site da Universidade Estadual da Paraíba, o uepb.edu.br. E agora, no mês de março, a UEPB, através do Núcleo de Tecnologias Estratégicas em Saúde, o NUTS, em parceria com a Huawei, lançou um curso online sobre rede 5G. O objetivo é disseminar os conhecimentos técnicos necessários para a formação e certificação de profissionais neste novo segmento de mercado. E você sabe que mercado é esse? Quem explica para a gente é o professor Eduardo Jorge Valadares, que vai ministrar o curso. A tecnologia com a Huawei objetiva a formação de recursos humanos para uma área bastante promissora que vai surgir após o leilão da rede 5G no Brasil. Tá? Cabe destacar que a rede 5G vai poder oferecer internet numa velocidade até 20 vezes maior do que nós temos hoje com as atuais redes de 4G. E isso abre um leque de oportunidade, mas também uma demanda muito grande por profissionais capacitados. O que nós buscamos fazer com essa parceria é formar cerca de 200 profissionais habilitados em tecnologia 5G, e desses 200 profissionais nós esperamos que pelo menos 40 deles consigam a certificação da Huawei para poderem atuar de forma mais ativa e mais promissora no mercado. Tá? Vai ser uma grande revolução tecnológica, abrindo campos de trabalho e de aplicações bastante vastos. Tá? É um mercado estimado em cerca de 24 bilhões de dólares nos próximos 5 anos. Então, com esse mercado, vão surgir novas demandas profissionais, novas habilidades e novas possibilidades de atuação para os profissionais que já estão hoje no mercado, principalmente os profissionais na área de computação e na área de tecnologia como um todo. A expectativa é que o serviço de rede em 5G esteja disponível para o consumidor brasileiro a partir de 2022. O curso tem a duração de 7 meses e estão disponíveis 200 vagas para a formação de 4 turmas. O professor Eduardo Jorge Valadares falou um pouco sobre o que deve ser passado na capacitação e quem pode participar. O programa do curso é bastante interessante, ele começa abordando conceitos básicos e desenvolvimento em 5G, falando um pouco de como essa tecnologia surgiu e como ela evoluiu ao longo do tempo, os recursos da rede 5G e principais tecnologias utilizadas nessa rede, principalmente falando de questões muito importantes, como temos hoje, relacionadas a questões de segurança e tecnologia da rede, né? No momento aí que o país vive um grande vazamento de dados, abordar as questões de segurança é importante, principalmente nesse cenário de uma rede de comunicação de alta velocidade. Casos de uso de 5G, novos aplicativos, novos modelos de negócio, tipo de serviço que podem surgir com a tecnologia 5G e aplicações e soluções da rede 5G na indústria. E isso é fundamental quando a gente fala hoje da indústria 4.0, da parte de conectividade, na parte de você agregar serviços, não só no fornecimento de tecnologia, mas também na manutenção de sistemas, no controle de informação. Então é um curso bastante amplo, bastante interessante. O participante tem que ter pelo menos ensino médio, entendimento básico da língua inglesa para leitura dos materiais e realizar a prova de certificação ao final do curso. Tá? Então é importante, se você não fala, compreender a língua inglesa. O material didático vai ser em português, os professores irão lecionar em português, mas toda a plataforma de certificação da Huawei é em inglês. Então é importante também que o aluno tenha capacidade de leitura em inglês, tá? E cabe destacar também que o curso e a prova de certificação não se limita só ao material didático repassado aos alunos. Outros materiais complementares também serão disponibilizados e boa parte desse material também em inglês. Outra coisa que também é interessante é que o aluno já tenha concluído ou esteja cursando uma disciplina voltada a redes de computadores, tá? Entretanto, isso não é um requisito obrigatório. E eu acredito que pode ser uma oportunidade ímpar para a Paraíba, para os paraibanos e para as pessoas que se submetam e sejam aprovados na prova de certificação. As inscrições estão sendo feitas no site do NUTS, o nuts.uepb.edu.br, e o curso é gratuito.
Na próxima segunda-feira é celebrado o Dia Internacional da Mulher e a Universidade Estadual da Paraíba é representada atualmente por 2 mulheres, sinônimo de força e resistência. As professoras Célia Regina e Ivonildes Fonseca ocupam, respectivamente, as posições de reitora e vice-reitora. E pela primeira vez, a instituição tem 2 mulheres ocupando os seus mais altos cargos. Isso significa avanço na conquista de igualdade de gênero e representatividade para que outras mulheres se sintam motivadas e desafiadas a lutarem por estes espaços, que também são seus por direito e por mérito. E elas enviaram uma mensagem para todas nós mulheres, e em especial para as que fazem parte da família UEPB. Vamos ouvir. O Dia Internacional da Mulher tem uma importância histórica porque chama a atenção para a desigualdade de gênero que permanece até hoje. Mesmo sabendo que as mulheres representam mais da metade da população, a luta feminina pela igualdade de gênero é uma luta antiga e continua até os dias atuais. É importante destacar que trabalhadoras brasileiras, independente delas estarem no mesmo cargo ou possuírem a mesma qualificação profissional, ganham bem menos que os homens, em média 20,5% em todas as ocupações. A violência contra a mulher é uma outra questão agravante. No ano de 2019, mais de 1,5 milhão de mulheres foram espancadas ou sofreram tentativa de estrangulamento no Brasil, e outras 22 milhões de brasileiras passaram por algum tipo de assédio. Há também uma dificuldade histórica de se garantir a plena participação da mulher nos processos decisórios nos mais diversos espaços de poder. Entretanto, a nossa UEPB tem trabalhado no sentido de combater a disparidade entre gêneros e, por meio da resolução UEPB Consune 266 de 2019, garantiu a representatividade feminina nos cargos de gestão superior, estabelecendo que, no mínimo, 50% dos cargos de gerência superior da UEPB sejam ocupados por mulheres. Portanto, esse é um dia para reivindicar a igualdade de gênero em todas as sociedades, e a nossa gestão trabalhará sempre no sentido de fortalecer e de promover a igualdade de oportunidades de gênero. Eu gostaria de saudar a todas as mulheres neste dia, particularmente as que fazem a nossa UEPB, e renovarmos o nosso reconhecimento pelo seu protagonismo na construção de uma sociedade mais justa e inclusiva. 8 de março, Dia Internacional das Mulheres. É uma data para que possamos coletivamente lembrarmos das nossas conquistas históricas já obtidas, lembrarmos que temos que ter união por respeito e dignidade, temos que estar nessa união para buscarmos as outras conquistas, e nestas conquistas, hoje mais do que nunca a gente diz, é pela vida das mulheres. Então, é um dia de marco político e de união. Ficam aqui os nossos parabéns a todas as mulheres. E assim a gente encerra mais uma edição do CBN Universidade, o programa que é fruto de uma parceria entre a Universidade Estadual da Paraíba e a Rádio CBN Campina Grande. Esse programa tem a apresentação minha, Natasha Leone. A produção é dos estudantes de jornalismo da UEPB, de Educomunicação, pela UFCG. Na reportagem tivemos a Estela Costa e o Roberto Gomes. A supervisão e edição é da Coordenadoria de Comunicação da UEPB. A edição e finalização de Isis Coelho e Apolo Ricarte. Direção de Hipólito Lucena. Se você perdeu algum trecho do nosso programa, a partir do meio-dia ele já vai estar disponível no canal Rede UEPB no YouTube. Agora você continua com a programação da CBN Campina Grande, que tem muita informação para você. O CBN Universidade volta sábado que vem. Até lá! CBN Universidade, na CBN Campina Grande.